Boa noite. Entrei, como sempre, uns minutinhos antes para a gente poder compartilhar a live. Quem puder, quem for entrando já. Oi, Rui! Tá bom, irmão? Boa noite. Ao som do Pedro César, aqui de Poços de Caldas, com essa música Alma Boa. Boa noite, irmão. Daqui a pouquinho a gente já começa, daqui uns minutinhos. Oi, Pati linda! Beijo pra você, pro Mu e pra Helena. Saudade. Vocês puderem estar compartilhando, gente, eu agradeço muito. Daqui a pouco o pessoal vai entrando e a gente começa. Tá frio! Olha aqui. Eu tô numa friaca danada. Vem aqui sentir um pouquinho do frio, Pati. Tá frio aí? Boa noite. Daqui a pouquinho a gente já começa. Tô só fazendo como eu faço todas as semanas. O pessoal pede para estar compartilhando na hora para lembrar, a gente compartilha. Quem puder compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos, nas redes sociais de vocês, a gente agradece, tá bom? Nos grupos das casas espíritas, das famílias de vocês, porque assim a gente consegue chegar aí até mais pessoas. Como que vocês estão? Beijo, Helena! Tia Dani tá com muita saudade de você, minha princesa. Logo a tia Dani tá aí com vocês. E logo vocês estão aqui comigo também. Ih, gente, dá avô aqui pra poder compartilhar. Tá bom o som? Oi, Marisete, boa noite. Sempre conosco. Barretão tá calor? Eita. Mas choveu, né? Bom, vocês estão escutando aí, pra quem entrou depois, essa música é do Pedro César. Se chama Alma Boa, o Pedro aqui de Poços. É um querido e com uma sensibilidade ímpar, ele compôs essa música. E, gente, vale muito a pena escutar. Eu escuto várias vezes ao dia e tem me feito muito bem. Eu tenho certeza que vai fazer bem para vocês também. Oi, Luiz Fernando, tudo bem? Boa noite. Se vocês quiserem ir falando de qual cidade vocês estão falando, que é legal. Porque eu sei, né? Mas nem todo mundo sabe. Aí o pessoal vai conhecendo aí de onde que cada um tá falando. Falta um minutinho, daqui um minutinho a gente já começa efetivamente falando. Oi, Divaldir, boa noite. Ai, meu Deus, que saudade de vocês, desses queridos tão amados aí do Instituto do Amor. Eu amo muito vocês, viu? Tô com muita saudade e sinto muita gratidão a Deus por ter reencontrado vocês nessa vida, viu? Bom, e aí, gente? Já dá pra começar? Faltam uns segundinhos. Vou colocar uma outra música aqui pra gente poder se concentrar na live, porque essa música é tão linda que a gente realmente fica viajando aí na canção, né? Nesse instante, então, vamos fazer a nossa prece inicial para que a gente possa já conectar, se conectar mais ainda. Araxá, um beijo, Luiz Fernando. E que a gente possa sentir a tranquilidade aí pulsando através dos nossos corações, através dessa oração que a gente vai estar fazendo aí nesse momento. Quem quiser fechar os olhos, feche. Quem não quiser, não tem problema. A gente fecha os olhos para poder buscar uma concentração maior. Mas vamos lá. Nesse instante, vamos rogar a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, a Maria,
nossa mãezinha, né? Que esteve aqui como mãe de Jesus, para que nos carregue nos braços, para que nós nos sintamos acolhidos mesmo nos momentos de aflição, que essa prece possa se fazer numa linda conexão entre nós e que possa iluminar o lar de cada um e que desde já as águas possam ser fluidificadas para que à medida que nós bebamos essas águas possam nos fazer bem e nos trazer aí a tranquilidade que nós necessitamos. Que essa prece viaje até todos os corações que se encontram necessitados nesse momento. Que vá até os hospitais, até os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, até aqueles que têm residência, mas que perambulam dentro de suas próprias mentes. Vamos orar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, por aqueles que ainda se supõem nossos inimigos, sejam todos estes encarnados ou desencarnados. Que assim seja. Gente, oi mãe, boa noite. Oi Ju, boa noite. Eu fui falando, já foi me dando calor. Vou tirar esse cachecol aqui. Tava morrendo de frio, tá vendo, gente? Já tem um calorzinho da presença de vocês. E aí já fico mais, até com calor. Nessa noite, a gente vai trazer o Evangelho, vai trazer o livro Reconforto, para que nós possamos traçar aí uma reflexão juntos. Quem entrou depois, a gente sempre pede, né, para poder vocês compartilharem a live. Lembrando sempre que nós temos a live às quartas-feiras comigo. E aos sábados a gente tem uma live musical lindíssima com a Ju e com o Jeff, também às 19 horas, tá? Então, gente, nesse momento de conexão que nós estamos, em que a gente se faz aí propício para poder conversar um pouquinho sobre muita coisa que a gente tem que refletir e às vezes se esquece de traçar essa reflexão no nosso cotidiano. Eu trouxe aí para vocês, para mim também, né? Porque eu tô escutando aqui primeiro. O capítulo 19 do Evangelho. A fé transporta montanhas. E aí, gente, quando eu abri, veio do tópico Poder da Fé, o item 3. E vai falar muito da fé, né? Que é a fé, se não essa certeza, essa concepção que nós temos de que a vida vale a pena apesar de qualquer dificuldade que vier bater na nossa porta. Agora há pouquinho a gente tem um grupo muito especial no WhatsApp e a Ju postou uma mensagem. Às vezes as dores, né, as dificuldades vêm ao nosso caminho, a gente não entende, mas elas vêm para nós com certeza para lapidar o nosso eu, para nos deixar mais bonitos espiritualmente falando. E aí, essa beleza toda, oi Elô querida, depende da nossa força de vontade, no sentido de nós irmos em direção a esse amadurecimento. Eu não tô falando aqui que é fácil, e nem tô falando que a gente não deve se emocionar, sensibilizar, acolher a dor, para que a gente possa se libertar da dor. Porque é preciso que a gente reconheça um sentimento para que a gente o compreenda e a gente então vá em direção ao crescimento espiritual que nós tanto necessitamos. E o poder da fé, ele diz disso. Desse poder de realização que cada um de nós tem. Apesar das dificuldades, das rochas que parecem a princípio intransponíveis, mas que não são, né? E quando a gente tá choroso ou tá angustiado, que sente uma dor aí vindo de dentro do coração para fora, em forma de lágrimas, se manifestando muitas vezes em forma de revolta, que a gente possa silenciar e tranquilizar pelo menos um pouquinho a nossa mente para buscar essa conexão com Deus. E através dessa conexão com Deus, nós começarmos a compreender os porquês dos processos que acontecem conosco. E o quanto esses processos, eles fazem com que a gente se olhe de uma maneira diferente. Se olhe com os olhos mais aprimorados.
É como se a gente recebesse uma lente de amadurecimento e se olhasse de forma tal a perceber coisas que muitas vezes a gente não percebe, porque a gente está envolto em negatividade, envolto em vaidade, em orgulho, em egoísmo. Quando parece que está tudo muito bem, às vezes talvez não tá. Mas a gente está tão iludido com o processo da vida material que a gente se esquece de realizar esses momentos de aprofundamento do olhar mesmo, de quem nós estamos e quem nós queremos ser, quem nós devemos ser. Então é muito importante que a gente se faça receptivo. E às vezes, se não vai pelo amor, aí a gente acaba se aconchegando a essa necessidade de reformulação, né, de nós, de reformulação de nós mesmos através da dor. Quem manda a gente ser cabeçudo, né? Porque muitas vezes a gente é. Mas que bom que nós temos inúmeras oportunidades para poder estar aprendendo, para poder estar se refazendo. Oi, Indra, boa noite, querida. Para poder estar recomeçando sempre, né? Então, por mais que pareça que às vezes nós estamos muito vacilantes, se nós já cultivamos um cadinho que seja a fé dentro de nós, ela brilha. E é uma luzinha, a princípio, que parece pequena, mas que se a gente alimenta com amor, com perseverança, com resignação, ela passa a brilhar com tal intensidade que a gente consegue se fazer farol e continuar no caminho, mesmo que esse caminho se faça como escuro ou escuridão, né? Então, muitas vezes os faróis nas nossas vidas são os nossos amigos, os nossos familiares, que nos fazem relembrar que nós temos essa centelha divina em nós, essa fé que basta ser cultivada, ser aguada, que a gente faz ela florescer, não é mesmo? E aí o nosso olhar volta a brilhar, o nosso sorriso se faz, e aí tudo fica um bocadinho mais fácil, né? Então, quando a gente vê alguém acabrunhado, desconsolado, triste, que a gente possa fazer sempre com que essa pessoa relembre que ela tem uma luz interior muito linda e que ela pode se fazer brilhar através do exercício de olhar para dentro. A gente está tão acostumado a fixar os nossos olhos nas dificuldades ao redor que nós nos esquecemos de olhar para dentro e ver que dentro de nós existe uma fortaleza prontinha para ser erguida, sabe? Meio que ela aparece à medida em que nós jogamos os tijolinhos ali, nos consolando. Tá sem som, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir? Minha mãe falou que tá sem som. Tá baixinho? Melhorou agora? Vamos lá, então. Vamos continuar. Então, noutra... Voltou, mãe, o som? Voltou, gente, o som? Noutra acepção, a fé se diz da confiança... Tá baixo, gente? Por que será? Aqui tá normal. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Melhorou? Então, tenta aumentar no celular de vocês, que às vezes é aí. O meu aparelho mesmo, às vezes ele fica abaixo. Uai. Mãe, fala pra Joyce tentar te ajudar aí, que o ruído está normal. Ah, então tá bom. Vou continuar, tá? Então, vamos lá. Noutra acepção, a fé se diz a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim com o qual se... Gente, gratidão aí pelo retorno. Para o qual se tende os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Gente, nós vamos ver aí que muitas vezes muitas pessoas que passam por inúmeras dificuldades
tem no brilho uma fé, na atitude, uma perseverança que a gente fala, meu Deus, que força, né? Que alegria que essa pessoa vive, apesar de todos os dramas e problemas que a pessoa enfrenta. Que é isso senão a fé no futuro? A fé de que... Obrigado, Patizinha. A fé de que tudo aquilo que a gente passa vem para o nosso crescimento. É claro, minha gente, que não é também para a gente sair buscando sofrimento aí com as nossas próprias mãos. Já chega aquilo que muitas vezes a gente plantou aí através das sucessivas vidas, né? Já chega as causas anteriores das aflições, como diz no Evangelho, né? Para nós ficarmos aí plantando causas atuais que vão nos fazer chorar e sofrer ali na frente. E quando eu digo isso, gente, a gente diz com conhecimento de causa, porque a gente é bem cabeçudo ainda, né? Mas, como diz uma querida que eu amo muito, muitas vezes a gente erra e tem dificuldades porque a gente ainda não tinha o devido amadurecimento. E a gente tem que se perdoar. O exercício do auto-perdão é muito importante, não é? Para que a gente possa continuar. Porque muitas vezes a culpa nos paralisa. E o tempo que a gente poderia oferecer no sentido da nossa renovação, de nós darmos novos passos, a gente perde se culpando, não é mesmo? Aí, quando a gente vai trabalhando e a luz consciencial vai nos iluminando o caminho cada vez mais, a gente vai fortalecendo a nossa fé, né? E aí a gente vai despertando, né? Despertando para essa luz do amor interior que se chama fé, que faz com que a gente, mesmo petitico, a gente se sinta grandioso no sentido de conseguir enfrentar situações. Enfrentar situações, gente, não é a gente passar como um trator sobre tudo, sobre todas as coisas. Oi, Laura, saudades! Não é a gente passar como um trator sobre todas as pessoas, sobre todas as circunstâncias. É a gente compreender que nós devemos caminhar de acordo com as concepções que Jesus nos ensinou aí há tanto tempo, né? Isso exige de nós trabalho. E o trabalho no bem faz com que nós sejamos mais leves em relação às nossas dificuldades. Faz com que a gente seja mais leve em relação a tudo aquilo que vem ao nosso encontro. Celina, querida, Céu, um beijo, saudade também, viu? Saudade de tanta gente linda que a gente encontra ao longo do caminho e que os rumos da vida vão fazendo com que a gente seja plantado, cada um em um lugar, mas os fios do amor se estabelecem como uma cerca divina a nos unir, né? A nos unir sempre. Então, amo vocês. Então, continuando, gente, a fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma. Dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a própria fraqueza quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. Então, gente, tem muita diferença, né? A gente tem que ter a percepção do que é a fé. A fé nos deixa mansos, nos faz pacíficos, porque nós compreendemos que as circunstâncias vêm ao nosso encontro para o nosso aprendizado. Mas vejam, nós sermos pacíficos não quer dizer que nós não devemos sempre empreendermos esforços para que a justiça se faça de maneira bacana no nosso mundo, não é? Então, deixa queimar as florestas, porque era para acontecer isso mesmo. Não. Nós devemos ter consciência de que o nosso movimento deve acontecer. E aí eu sempre relembro daquela passagem, daquela resposta à questão lá no Livro dos Espíritos, que fala que o mal ainda predomina porque os bons são tímidos. Então, gente, essa revolução, entre aspas, do amor, ela se dá à medida em que nós
nos abrimos e cada um de nós faz a sua parte. E aí a gente vai formando um grupo grande que quer plantar amor por lá, por cá, e através da exemplificação a gente vai mostrando o quanto vale a pena nós cuidarmos uns dos outros, cuidarmos do meio ambiente, desde o simples fato de nós vermos, não só não jogarmos lixo no chão, mas irmos e pegarmos o lixo que está ali e levarmos até o lixo mais próximo. Se o outro ainda não tem consciência, um dia ele vai ter. E que nós sejamos humildes servos dessa experiência que é na exemplificação. Às vezes o outro é exemplo a nós numa outra situação, né? Que a gente ainda não conseguiu compreender, não conseguiu o amadurecimento real. Então é muito importante que desde já a gente se faça consciente de tudo. Em relação à questão do consumo exagerado, que a gente sempre tem falado nas lives, em relação à nossa alimentação, nós compreendermos que não é só aquilo que sai ou que entra pela nossa boca, é tudo. Nós somos um universo dentro de nós mesmos. E esse universo pode brilhar intensamente de dentro para fora, fazendo com que pessoas que estão na escuridão possam enxergar estrelas da paz ao seu redor. O nosso sorriso pode se fazer um sol na vida de pessoas que às vezes não tem mais vontade de sorrir. E aí tem dificuldade, né, dessa forma de encontrar a fé dentro de si mesmos. Se nós estendemos a nossa mão, hoje em dia muito mais virtualmente, devido à pandemia, né? Tenho fé que logo a gente vai ter aí boas notícias, né? Se a gente estende a nossa mão em auxílio àqueles que sofrem, com certeza nós vamos nos sentir muito mais consolados em relação às nossas dores, né? É assim no exercício. É como um músculo. Se a musculatura nossa está frouxa, se a gente não caminha faz muito tempo, quando a gente vai caminhar, a gente sente. Mas se a gente caminha sempre, a gente se exercita e aí a gente fica fortinho, no sentido de não sentir mais falta de ar, a gente consegue fortalecer o corpo físico. Assim é espiritualmente falando também. Porque quando a gente se fortalece através da ação no bem, a gente também deixa nós, enquanto espíritos, mais fortalecidos. E aí a gente pode chorar, se desesperar, mas daí a pouco a gente sacode a poeira e continua andando. E é assim que tem que se fazer, né? Então, a fé ela jamais tem que ser estimulada pela violência, né? A fé sincera é sempre calma. Ela dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência, né, como eu disse, e na compreensão das coisas, está certo chegar. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Gente, quem não tem dúvida de si mesmo? A gente só se conhece, se reconhece, na verdade, nos momentos em que nós nos damos ali de frente com as nossas fragilidades. E nesse instante em que nós nos vemos frágeis, é o momento em que a gente tem que estabelecer uma ponte para a sensibilidade. Como que a gente faz isso? Né? Através do exercício da fé, crendo que aquela ponte é segura e que ali na frente nós não estaremos mais frágeis. Seremos sim sensíveis às situações, até para que quando a gente enxergar outras pessoas passando por isso, a gente entenda e saiba consolar, né? Então, às vezes a ponte, ela aparece para nós até meio que transparente. Mas se a gente tem fé, os nossos pés se fazem leves e a gente consegue até voar até o outro ponto da estrada. A gente enxerga ali embaixo um rio caudaloso. E esse rio até faz com que os nossos olhos brilhem, porque é o rio da experiência passando.
E mais lá na frente a gente vai criar mais coragem ainda. E vai poder entrar no barco da vida, que vai fazer a passagem para um outro momento, observando o quanto nós crescemos, o quanto que a gente se fez mais feliz frente às situações que vêm para nós. Gente, esses dias eu não tô fazendo Caminho, Verdade e Vida, eu vou voltar com ele a semana que vem, mas é porque esse livro, ele tá me fazendo um bem danado, e eu quis trazer para vocês a semana passada, e eu tomei a liberdade de trazer hoje também, tá bom? É um livro que foi psicografado pelo Chico, o espírito é o Emmanuel, e hoje, aqui a hora que eu abri Nas Linhas do Bem, é o item 35. Então vamos lá. Gente, eu não sei, eu tenho a impressão até que não foi esse não que eu fiz semana passada, né? Mas se foi, certo pra abrir. Oi, Thay! Beijinho, viu? Quando o homem acende a luz da boa vontade no próprio coração, procura trabalhar incessantemente. Porque quando a gente se abre para a luz do trabalho, a preguiça vai embora, porque é prazeroso a gente se entregar ao trabalho no bem. É claro que vai ter momentos em que a gente vai se cansar, que a gente vai ter que se recolher, mas depois a gente fica com uma vontade danada de voltar a praticar o bem. Porque o bem, gente, ele é um refrigério para as nossas almas. Ele é o alimento, é um remédio. Quando a gente dá o colo, a gente sente que o acolhimento se faz. E esse acolhimento vai direitinho para as nossas almas. Quando a gente faz o bem, a gente até chora, porque todo mundo, né, tem os seus momentos. Mas a gente tem o lenço da compreensão para poder enxugar as lágrimas. E esses momentos parecem passar mais rápido. E a gente vai caminhando. Quando trabalha, adquire conhecimento. Então, todo trabalho, todo esforço, é a mesma coisa do trabalho formal ou do trabalho informal que seja. Quando a gente se entrega, eu vou fazer a limpeza de uma casa. Eu vou sabendo cada cantinho e o jeitinho que eu tenho que fazer aquela limpeza. Eu vou aprender um outro ofício qualquer aí. A gente vai ter que se dedicar, exige dedicação. E a dedicação chega junto com o conhecimento que nós buscamos, né? E esse conhecimento, ele vai ficando ali dentro de nós. E ele, meio que automaticamente, ele vai transparecendo através das nossas ações. Quando conhece, amplia a visão espiritual. Então, o conhecimento, ele sempre vai fazer com que nós ampliemos a nossa visão. Então, é muito importante que nós nos façamos sempre abertos ao conhecimento. Mas eu já estudei as obras básicas. Gente, cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente lê o Evangelho, cada vez que a gente lê um livro edificante, né? A gente vai estar abrindo a nossa mente para uma percepção nova. Porque às vezes eu enxergo a palavra luz, por exemplo, que está escrita no livro de uma forma, naquele dia em que eu estava com um X de conhecimento. Mas lá na frente eu vou enxergar a palavra luz de uma outra forma, porque eu vou estar com X mais Y de conhecimento. Porque a gente vai subindo a montanha e a gente vai enxergando cada vez mais. E quanto mais nós nos fazemos sensíveis, a gente vai entendendo cada vez mais também cada etapa desse processo de aquisição de conhecimento. Quando vê claramente, entra na posse da grande compreensão. Então, quando a gente começa a enxergar, quando a gente abre os nossos olhos para essas novas concepções, a gente já se faz ali observando o que realmente está acontecendo. Porque quando a gente se faz egoísta, é como se a gente colocasse um tampão assim nos olhos. Ou mesmo que assim, um tampão que fica meio entreaberto e a gente não enxerga direito. A gente não vê as coisas direito. Quando a gente está possuído por raiva, por vaidade, por egoísmo,
a gente se faz cego e a gente não consegue enxergar adiante. Não dá para dar o farol alto para poder enxergar na escuridão, entende? Então é preciso que a gente, muitas vezes, estacione o carro, deixe a tempestade passar, para que a gente possa continuar a conduzir no veículo da nossa existência de uma forma mais sóbria, de uma forma mais tranquila e não colocando em risco todo o processo que nós estamos fazendo. É preciso um acolhimento de nós mesmos. Quando eu tenho aprendido muito isso esses dias com muitas pessoas queridas, que a gente tem que se deixar acolher, gente. Muitas vezes a gente quer se fazer tão forte. E aí a gente, sabe, igual a história do bambu, me contaram essa história, eu já sabia dela de uma outra forma, mas achei muito bacana a forma como me colocaram. Quando a gente é um bambu assim, né? E a gente já tem raízes profundas. Quando a gente está passando por uma dificuldade, que bom que a gente é bambu, porque ele arqueia para um lado, arqueia para o outro, arqueia para um lado, arqueia para o outro, até que ele se estabilize novamente, né? E a sua raiz fica ali. Agora, se a gente se faz duro como uma tábua, o vento vai vir e vai nos arrancar, porque a gente não vai ter as raízes fortalecidas e vai dobrar e vai quebrar. Mas cada um de nós tem esse potencial de sermos bambus, né? E aí a gente arqueia, fica bom, fica complicada a situação de novo, fica bom, fica complicado, até que a gente vai estabilizando e a gente vai se fazendo mais fortalecido. Quando vier um outro vendaval, as nossas raízes vão estar mais profundas ainda e a gente vai mais uma vez conseguir fazer esse processo e voltar à posição original. E sempre junto com os companheiros, né? Porque o bambuzal tá sempre cheio de bambus, um apoiando o outro. Então, se eu vou para cá, venho para cá, os outros bambus me acolhem, não é mesmo? E aí a gente continua o processo. Quando abandona o antigo círculo da personalidade, encontra a alegria de ser útil. Quando auxilia realmente, empreende em si mesmo a construção da verdadeira fraternidade. Quando se sente o irmão do próximo e companheiro dos seus vizinhos, descobre no próprio coração o tesouro do amor. Gente, o amor é isso. O amor é compreensão. O amor é tranquilidade. O amor é essa paz que mesmo num dia de tempestade, ela vem calmamente nos invade. O amor é brisa fresquinha que bate no nosso rosto para nos lembrar da presença de Deus. O amor é o beijo da mãe no filho adormecido, como um passe, para ver o filho sempre, sempre fortalecido. O amor são duas mãos que se entrelaçam, mas não se embaraçam. O amor diz dos passos que caminham um ao lado do outro, sem que nós nos façamos tropeçar. E quando o outro tropeça, nós nos colocamos a ajudar. O amor é auxílio mútuo. O amor é esse sentimento que faz com que a gente transcenda, com que a gente acenda e acenda. Acenda como uma chama, mas uma chama que não se apaga, pois que é luz branda que não queima. O amor é fraternidade. O amor é o fortalecimento que se faz através da mais pura amizade. O amor é aquele sentimento que chega devagarzinho e vai nos invadindo e vai fazendo um Deus possa ali deixar que os passarinhos nasçam, os passarinhos que mandam embora a ilusão através da sua canção. Que nós nos façamos canção de paz na vida uns dos outros, porque só assim vai ocorrer a nossa iluminação. Só assim nós vamos transbordar em luz para chegarmos pertinho de Jesus.
Quando ama, sabe renunciar às antigas ilusões que o prendem às sombras. Quando entra na posse da luz, no santuário do sentimento, entrega-se ao sacrifício da própria existência a favor de todos. Quando penetra o segredo da cruz nos montes da própria alma, ainda mesmo prosseguindo na experiência física, reveste-se da ressurreição de si mesmo, cada dia dentro do qual continua servindo, servindo e servindo sempre. Estranho a qualquer ideia de entendimento alheio ou qualquer expectativa de recompensa, porque então será o efetivo instrumento da vontade do Senhor onde estiver. Este será o homem de bem, segundo o padrão de Cristo que nos ampara, desde o princípio da jornada evolutiva, continuando conosco até o fim dos séculos. Abrir o coração e estender os braços fraternalmente para a vida e para a natureza, servindo constantemente, é o nosso primeiro passo na aquisição de títulos de filhos da luz, segundo Jesus Cristo. Gente, é preciso que nós compreendamos o que nós viemos fazer de fato aqui. E mais do que nunca eu reflito sobre o título de um CD que o Grupo Pensamento e Vida gravou, né? Qual é o nosso papel? A gente deve sempre se empreender, se embrenhar nessa mata íntima que é essa compreensão de qual é o nosso papel nesse mundo. Mas nós não precisamos estar sozinhos nesse processo. A gente pode sempre se recordar que nós temos o nosso anjo da guarda, que às vezes nós deixamos esquecido e nos esquecemos de conversar com ele diariamente e mentalmente trocar esse papo aí para que a gente possa saber, né? Ele não vai tomar decisões por nós, mas ele vai nos auxiliar no processo. Assim como os anjos luz em forma de amigos que Deus coloca no nosso caminho, a fim de fortalecer a nossa fé quando a gente se faz caído diante das tribulações que vêm ao encontro da nossa existência. Mas que bonito vai ser quando nós pegarmos o trem de volta e nós podemos, assim, para que nós possamos olhar para a janelinha, pela janelinha e observar que nós não deixamos inimigos para trás. Pelo contrário, que nós empreendemos esforços para que nós buscássemos, pelo menos nessa existência. Oi, querido! Boa noite, Harry. Para que, né, pelo menos nessa existência, a gente não ajuntasse mais irmãozinhos inimigos ao nosso caminho. Que nós façamos ao contrário, que nós façamos um movimento para que a fraternidade possa reinar ao nosso redor. Nem sempre é fácil, o próprio Evangelho fala que muitos irmãos a gente não consegue estar perto, até pela questão dos fluidos. Politicamente a gente meio que se repele, mas a gente pode orar uns pelos outros, a gente pode se fazer harmoniosamente conectados, não por processos obsessivos outros aos quais nos entregávamos em outros momentos existenciais, mas pelos fios do perdão, da resignação, da amorosidade. Então que nós possamos encher as nossas vidas de amor. Esse verdadeiro amor que nos traz a concepção real do que é a felicidade. Lembra quando a semana passada a gente conversou que a felicidade não é deste mundo? A felicidade não está nas coisas materiais. Ela está no nosso vencer a etapa. Mas não vencer no sentido de guerra, de nós vencermos uns aos outros, mas de nós vencermos no bom combate a nós mesmos. De nós olharmos no espelho do nosso próprio eu e vermos as nossas sombras e ampará-las para que elas se façam luz. Para que nós vejamos diariamente aquilo que nós devemos lapidar, sabe? Que nós nos façamos aí artífices, né? Artistas mesmo, ali, sabe? Transformando o nosso coração, não cutucando as nossas feridas, muito pelo contrário, nos entregando a esse fortalecimento que se dá quando a gente se olha
né? Quando a gente ouve uma boa música, como essa música que a gente colocou no começo, do Pedro César, vou colocar até mais um pouco aqui agora, pra gente encerrar com ela. Gente, todos nós temos potencial para sermos almas boas. Todos nós temos potencial para que, quando vierem as dificuldades, a gente cresça com cada uma delas. E eu convido cada um de vocês para que no aparelho de vocês, seja no computador ou no celular, busquem essa música Alma Boa, do Pedro César. Tenho certeza que vai fazer muito bem para vocês. Vamos orar agora nesse instante. Quem quiser buscar água rapidinho para poder estar fluidificando. Na verdade, a água já vai sendo fluidificada até desde a da caixa d'água e tudo mais, né? Mas que a gente possa sentir o ar. Vamos pedir essa presença de Jesus pertinho de nós. E Ele se faz. E a gente vai ao encontro de Jesus e o percebe sorrindo para cada um de nós. Nos acolhendo, se aconchegando. E nós sentimos sobre nós uma chuva fresquinha, que cai como fluidos benéficos, coloridos, para que nós possamos sorrir mais. Para que frente às dificuldades nós possamos pulsar a vida de uma forma mais razoável, até que nós possamos pulsar com toda a intensidade e alegria possível. Que essa oração possa cicatrizar qualquer ferida. Que essa oração possa ir ao encontro de cada um de nós e para que nós tenhamos calma. E que nós possamos orar sempre para nos iluminarmos. E aí a gente vai encontrando as novas saídas, vai percebendo os nossos processos. E se a gente tiver um olhar mais sensível, a gente vai perceber que a gente está no lugar onde nós devemos estar, na hora que nós devemos estar. Vamos enfrentar tudo juntos. Que essa oração vá até os hospitais. E que esses nossos irmãos possam se sentir fortalecidos. Que nós possamos crer no fortalecimento dos nossos cientistas, para que eles possam amorosamente se oferecer a serviço da humanidade. Que a gente possa crer no amparo divino para cada um de nós e observar qual que é a raiz de cada flor que desabrocha perto de nós. Que nós possamos sentir o seu aroma e não apenas observar os espinhos que às vezes se fazem como forma de proteção. Deus em tudo está. E que a gente possa ser em todo instante poesia. E que a nossa correnteza íntima, que a nossa natureza possa pulsar luz. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Não nos esqueçamos de que no sábado tem live com a Julinda e com o Jeff querido. Sempre trazendo músicas belíssimas e lindas reflexões. Então sintonizem aí, depois no Facebook, novamente no sábado, às 7 horas da noite. E que nós possamos estar juntos, sempre juntos, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão imensa pela paciência em me ouvir sempre. Não tenho trazido violão, porque eu tenho sentido muito no coração essa vontade de conversar mesmo, de falar com vocês um pouco mais. E mais pra frente a gente começa a trazer o violão novamente com as músicas, tá bom? No sábado vocês podem curtir as músicas aí com a Gi e com o Jeff. Beijo, amo vocês. Mais uma vez o convite para que nós peçamos a Deus que durante o sono a gente se faça trabalhador da boa nova. Não só durante o nosso período aí, né, em que estamos acordados, mas também durante o sono, que nós possamos trabalhar todos juntos, para que nós possamos fazer esse mundo um mundo bem melhor. Né? O mundo é bom, para que nós possamos nos fazer melhores, tá bom? Um beijo, assim seja, boa noite para vocês.